Foi? Tá, começou a gravar. Compartilhar a tela. Tirar minha cara daqui, né? Então, vamos lá. Então, a gente falou que dá para fazer os cálculos em Python, né? Então, vamos discutir, avançar mais um pouco nesse aspecto, né? Porque é interessante vocês verem isso como uma habilidade extra para vocês, e dá para fazer sem usar nada instalado no seu computador, né? Então, se eu for aqui, por exemplo, a gente falou, se eu for aqui escrever Colab e Colab Research, ele já vai no meu, já vai no automático, né? Mas deixa eu escrever aqui, eu escolhi o Colab Research, aí eu escolhi um novo notebook, então eu começo a programar, né, nas nuvens, né? E eu posso usar ele como uma calculadora. Nós comentamos, por exemplo, né, se eu tenho lá um volume específico, volume igual a 600, a gente fez isso. Aí eu posso pegar aqui, cada vez que eu clico em code, eu tenho uma linha nova, né? Então, eu posso pegar o PI daqui, import numpy as NP, né? E aí eu ponho aqui que o diâmetro é 4 vezes o volume, 4 vezes o volume, dividido por π, n dentro do NumPy tem o π, então pus aqui o π, tudo isso elevado a 1/3, 2 asterisco é potência, elevado a 1/3. Aí a gente tem o diâmetro, né? E o diâmetro do agitador, o DI, é o D sobre 3, e assim por diante. Se eu anotar as informações, por exemplo, densidade 1.200, viscosidade igual a 1 centipoase, que é 1 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, que é a mesma coisa que quilogramas por metro por segundo. Então, se eu for pôr nas informações aqui, ó, né, isso aqui é comentário, só para a gente saber, e assim por diante. Aí eu consigo fazer os cálculos, né? Por exemplo, a potência é igual ao NP vezes o ρ, vezes o DI elevado à quinta, vezes o NRPS elevado ao cubo, que a gente discutiu na aula passada, né? Então, se eu pegar um NP, por exemplo, de 0,7, a gente viu que tem vários NP, um NRPS de, por exemplo, 0,8, né? Aí tem como calcular a potência. Então, a gente tem como gerar as informações, né? A gente viu isso já anteriormente, né? Então, eu posso colocar um F aqui e escrever, por exemplo, potência, colocar entre parênteses a variável e prima. Então, a gente viu fazer isso. Vamos avançar só um pouquinho, depois a gente volta para aula na lousa mesmo. Então, só fazer isso aqui, rodar isso aqui. Até aqui nenhuma novidade para vocês, tá? Então, vocês podem usar Aí, se eu pôr aqui, por exemplo, aqui por 2 pontos, pontinho, 2F. Aí ele vai ficar só com 2 casas decimais após a vírgula aqui. Tá? Então, eu posso... E se eu quiser que ele imprime as outras informações, ele imprime. Então, a gente viu isso na aula passada. A gente pode usar o computador como uma calculadora. Diga-me. Isso, 10 a menos 3. É a notação em exponencial, tá? O E, aí eu teria que pôr aqui, ó, NumPy E, o número E, tá? Ou então eu poderia pôr o exponencial de 1, tá? Se eu quisesse... vamos ver aqui, geralmente... Vamos ver aqui se ele aceita o E do... Vamos ver aqui, ó, NumPy E. Vamos ver se ele tem. Não, ele só tem exponencial de um que ele está sugerindo, mas vamos ver se ele vai aqui. Vai, tá vendo? Então, ele tem o número E. Lembrando que o Python, e já que você falou, lembrando que o Python ele é uma linguagem de tipagem dinâmica fraca.
forte. Se eu definir uma coisa como matriz e depois falar que ele é um inteiro, ele passa aquilo a ser inteiro. Então, se eu usar o E aqui e falar que isso aqui é E, ó, E igual a isso. E, e E igual a isso. Aí toda vez que eu usar E, ele vai usar isso. Mas se eu mudar esse E, ele já vai virar outra coisa que eu usei, tá? Já a linguagem C, Java, ele não é tipagem dinâmica. Você tem que definir as variáveis no início. E o JavaScript ele já é tipagem dinâmica fraca. Se você mandar somar uma coisa que é string com variável lógica, ele soma. Então, tipagem dinâmica forte, se os tipos das coisas que vai somar é diferente, operação diferente, ele não aceita fazer operação de uma matriz com inteiro. Agora o outro ele vai inventar uma coisa e vai fazer. Tá? Então, o Python ele é uma linguagem de tipagem dinâmica e forte. Tá? Então eu posso capturar ele aqui desse jeito. Ou então eu poderia pôr daquele outro jeito lá, exponencial de 1, né? Também ele aceitaria dessa forma, tá? Então ele aceita isso dessa forma. Geralmente, quando a gente vai trabalhar aqui na parte de esterilização, a gente vai usar a Arrhenius lá. K igual ao fator de frequência vezes exponencial da menos energia de ativação dividido pelo R vezes temperatura. Aí a gente lá usa lá exponencial. Ou então eu poderia usar o Ezinho, dois asteriscos, e pôr lá dentro do parênteses a potência. Tá? Aqui, lá ele vai entender que é número, porque ele está no pedaço do número aqui, ó. Então ele vai entender que, como veio um caractere aqui, ele entende que isso aqui é sequência de um número. Tá? Então ele não vai atrapalhar aí. Tá? Ele entende que é uma sequência. Não, o fato de existir o E aqui não atrapalha, porque ele entende que isso aqui é uma variável e que lá é um pedaço de um número. Tá? Então ele não vai atrapalhar. Bom, o que eu quero mostrar hoje aqui? A gente já teve a oportunidade de ver um loop, por exemplo, se eu escrever aqui, ó, lista igual a 1, 2, 3, 4. E pôr aqui, ó, for e in lista. Dois pontos, vamos pôr print i. Ele vai pegar um por um e vai julgar, tá? Ele vai julgar, então ele vai fazer as operações, então eu posso automatizar cálculos desse jeito. A gente vai fazer rapidamente só alguma coisa um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou querer, por exemplo, que eu entre com os valores dessas informações aqui, ó, e ele faça os cálculos para mim de forma automática, continue fazendo para ficar rápido, para eu ganhar tempo, tá? Então eu poderia colocar assim, ó, então os laços, né? Tem o for, tem o while, eu posso colocar assim, ó, while true. Aí, o que que eu vou fazer? Enquanto for verdade, ele vai fazer alguma coisa, tá? Aí eu vou colocar assim, while true. O problema de estar desse jeito, vamos pôr, por exemplo, resp igual a input, vamos colocar aqui, digite algo, tá? Vamos pôr a sugestão dele aqui, tá? O que que ele está fazendo aqui, ó? Enquanto eu digitar algo diferente de sair, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar pegando e vai ficar capturando aquilo que eu digitei. Aí, se ele vê que essa resposta é sair, ele vai dar um break, ele vai quebrar essa estrutura. Então, se eu colocar esses mesmos comandos aqui dentro, o que que vai acontecer? Eu posso ir digitando as coisas e ele vai o quê? Ele vai pegando as coisas de forma automática para mim. Então, se eu colocasse, ao invés de colocar aqui, só para em vez de sair, eu vou colocar o quê? Que, só para ficar mais, que de kit, para ficar mais simples, tá? E aqui eu vou colocar, em vez de eu colocar, vamos rodar isso aqui só para vocês verem. Então, digite algo. Você digitou lá, digite algo, né? E se eu continuar agora, se eu pôr um Q aqui, ele vai sair. Por quê? Porque ele atingiu isso daqui. Eu poderia pôr aqui para ele pegar as informações. Então, ao invés de eu colocar o volume, ele pega os volumes e ele faz essas contas. Então, aqui eu poderia colocar assim, ó, volume igual a... Aí ele já completou para mim, ó.
autocompletar. Vou dar um tab, ele vai aceitar. Ele entrou com volume, eu digitei o volume. Toda vez que eu entro via teclado, ele entra como string, vira letra. Então, ele está convertendo isso aqui para quê? Para float, que é número real, para poder fazer operação, que senão ia dar erro, né? Então, entrou com volume, aí ele calculou o diâmetro como sendo aquele jeito que está lá, né? Aí ele calculou o DI como sendo aquilo lá. Eu não preciso pôr dentro do loop essas coisas, aí eu vou calcular o NRPS como sendo o input do float também, tá? Aí ele vai fazer as contas. Esses daqui eu vou pegar, já deixei eles automáticos lá de fora, já foi definido lá no outro célula, então não precisa. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai calcular a potência daquele jeito. Potência igual a isso, e ele vai calcular também o Reynolds, igual ao quê? Reynolds igual a ρ vezes DI elevado ao quadrado, que a gente viu, né? Vezes NRPS dividido por mi. Aí ele vai calcular isso. E aí, o que que ele, em vez dele imprimir isso para mim, eu vou querer que ele faça a impressão de aqui assim por exemplo, vamos pôr assim, ó. Vamos falar que o texto ele é igual. Eu poderia pôr aqui também, ó. Vamos pôr só mais simples para não perder. Vamos pôr que eu quero que ele imprima potência, ele imprima o Reynolds. Aí ele poderia imprimir outras coisas mais, mas vamos deixar aqui só para ficar mais simples, para não perder muito tempo aqui, tá? Reynolds e vamos pôr o Reynolds no formato 2E, porque ele vai dar valores grandes, né? Então vamos pôr no formato exponencial aí, tá? Então, se eu fizer isso daqui. Aí deseja sair? Ele vai ficar fazendo esses cálculos e aí eu não vou pôr aqui. Vamos tirar isso aqui. Então agora ele faz automático para mim as contas. Enquanto ele ficar rodando, ele vai ficar fazendo, tá? Vou rodar tudo de novo. Só poderia rodar só esse player aqui. Então ele fez o primeiro, então volume 600. Digite RPS 0,5, por exemplo, né? 0,5. Potência, deseja sair? Se eu digitar qualquer coisa, ele não vai sair. Digite o volume, 700. Digite o RPS, 0,8. Deseja sair? Qualquer coisa que eu não digitar, ele não vai sair. E assim eu continuo fazendo, tá? Então, aqui eu mostrei uma estrutura de repetição para vocês, tá bom? Então, tranquilo até aqui? Vou pôr um sair aqui, vamos pôr 600. Vamos pôr um e vamos pôr o Q aqui só para sair, tá? Então, isso aqui é só para mostrar, eu só quis mostrar esse while aqui. Agora, para ganhar tempo, vou pegar já o outro pronto. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou chamar uma biblioteca chamada Pandas. O Pandas é o equivalente ao Excel para a gente, tá? Só que ele é mais eficiente, SPD. Então, eu vou chamar o Pandas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou armazenar essas informações aqui, ó. Aí, na hora que ele for calculando o Reynolds, a potência, o que que eu vou fazer? Eu vou criar eu vou criar algo assim, ó. Vou falar assim, por exemplo, respostas igual a em branco. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Resposta, resposta entre parênteses, pote, não, desculpa, aqui é colchete. Resposta entre parênteses. Vamos fazer um só para vocês verem. Depois eu ponho no automático. Resposta, pote é igual a pote. Resposta, Reynolds é igual a Reynolds. Resposta, esse aqui ele inventou, não tem? Resposta D é igual a D. Resposta, só que é resposta, né? Vamos pôr até resp, que fica menor, tá? Resp, 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 resp,
DI, né? Ele apagou, vamos pular de novo. Vamos ver aqui, RESP DI igual a DI, tá? Então, se eu fizer isso aqui, como está armazenado na memória, ele já vai, se eu pusesse lá dentro, ele ia atualizando isso. Mas como ele está armazenado na memória, esses valores todos já existem. Então, ele só vai pegar aqui, ó. Se eu executar, não vai dar erro. Se eu escrever RESP, por exemplo, aqui, ó, o que que vai acontecer? Só para vocês verem. Ele vai mostrar isso aqui, ó. Isso aqui, quando começa assim, é um dicionário. Quando começa com colchetes, assim, é uma lista. Dicionário, ele tem sempre o quê? Uma chave e um valor. Quando você tem lista, por exemplo, se eu pôr assim, ó, se eu pôr aqui, ó, se eu colocar isso aqui, por exemplo, igual tinha lá atrás, ó, lista igual a 1, 2, 3, 4. Aí, se eu quiser referenciar o primeiro elemento é o lista zero, né? Então, ele vai me mostrar o 1. Se eu colocar a lista 1, ele vai me mostrar o 2, e assim por diante, né? Então, ele vai me mostrar aqui. Quando tem um dicionário, se eu quiser o RESP, eu tenho que pôr qual que é a chave. Então, eu quero dentro do RESP, eu quero aquele que seja o quê? O RE. Aí ele vai me mostrar o que o RE. Se eu colocar RESP, então ele vai me mostrar aquele que é a variável que eu quero, tá? Então, eu só vou ensinar aqui nesse momento isso. Eu posso fazer os cálculos, eu criei uma variável em branco, se eu criei aqui dentro uma variável, se eu criei uma variável em branco, depois eu preencho ela com valores, tá? Aí eu vou chamar esse pandas e eu vou acrescentar em cada linha essa variável. Aí depois ele vai salvar isso para mim. Então aqui a gente viu um conceito, que é o conceito de quê? De dicionário, tá? Porque aí vai ficar fácil, que depois vai o quê? Vai facilitar ele organizar as colunas com o mesmo, ele saber qual o elemento que vai pôr em cada coluna, tá? Diga. Sim, se eu colocar dentro, aí por isso que eu vou criar um data frame e eu vou o quê? Eu vou jogar dentro do data frame os valores do RESP, que é o dicionário. Aí na hora que eu calcular um novo que eu vou pôr dentro do loop, ele vai jogar de novo na próxima linha o outro. Então a gente vai fazer uma estrutura dinâmica desse jeito, tá? Então aqui eu só queria mostrar, não sei se serve para você usar não só em engenharia bioquímica, qualquer disciplina que você tem que fazer milhares de cálculos, você põe dentro de um loop e ele vai fazendo, tá? Então agora eu vou abrir aqui já pronto para a gente ganhar tempo, né? Que a gente ainda tem que falar de outras coisas também na aula. Vamos abrir então um que está lá, eu deixei já, eu até mandei para vocês o link na aula passada, que eu achei que daria tempo da gente chegar lá, tá? Não chegamos, mas vamos chegar agora. Então eu tenho aqui, eu deixo o link lá para vocês, tá? Eu já deixei, aliás, né? Então aqui dentro das aulas, dentro da parte de engenharia bioquímica, vai estar aqui em cursos, dentro daqui 2024 vai ter essa aula 2 aqui. Deixa eu ver qual deles que é. Vai ser esse ou esse aqui? Tá. Vamos, acho que os dois estão parecidos. Vamos ver qual que é, não sei qual que é qual. Tá, já faz uns dias que eu fiz. Deixa eu ver se é esse. Esse serve. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá bom. Então esse aqui serve. Vamos abrir ele então. Quando eu cliquei lá, eu fui no GitHub, eu cliquei no botão aqui, ele foi pro Colab. Se eu tivesse feito o download dele, fosse lá no Colab, pediu o upload, ele vinha. Então note que aqui está aquela mesma coisa. Eu entro as coisas e o quê? E calculo, tá? E aqui, então ele está imprimindo o que eu calculei. Agora eu pus aqui algo novo. Então até aqui para vocês não tem novidade nessa primeira célula, que está exatamente aquilo que eu fiz, tá? Então vamos executar aqui tudo, só para aí depois a gente comenta o que que tem de novo aí, tá? Então eu vou executar. Então se eu colocar aqui, ó, então eu pus aqui, entre com volume 600, entre com RPS 0,5, entre com NP 1,2, continuar? Yes, continuo. Ele fez as contas, aí eu continuo de novo, entre com volume 700,
e se eu quisesse calcular mais fórmulas, era só pôr aqui dentro mais fórmulas. Nesse aqui ele está imprimindo o quê? Ele está imprimindo só no computador aqui, na tela, né? Ele não está salvando nada. Vamos pegar um que salva agora, que é a próxima coisa. Então, 1.2, aí continuar não, né? Então, fiz esse, né? Agora, esse daqui, então ele começou agora um novo bloquinho igualzinho aquele, tá? O que que eu fiz aqui, ó, nesse novo aqui, ó? Ele entrou com a densidade, que eu não quis mudar, porque geralmente é o mesmo fluido, a viscosidade, que é o mesmo fluido. Aí eu vou querer salvar o quê? Volume, a rotação, o NP, o diâmetro do agitador, a potência e o Reynolds. Se eu quisesse salvar mais coisas, eu punha mais nome, que vai ser o nome das colunas que eu vou ter lá, tá? Eu importei uma biblioteca aqui chamada o quê? Pandas, tá bom? Então, que ela trabalha com planilhas. Então, ela vai salvar as coisas para mim em planilhas. Dá para salvar em planilha, é um dos recursos, mas na verdade ela chama data frame. Eu posso pôr cada coluna um tipo de variável diferente. Inclusive, eu posso salvar como uma planilha, então eu posso usar de outra forma. Posso salvar de outra forma também, tá? Eu posso salvar, por exemplo, como um formato Johnson, outras coisas que não é planilha. Ele é um tipo geral de dados, tá? De estrutura com dados. Então, aqui, o que que ele fez? Aquele ali era o que eu estava fazendo. Aqui eu importei o Pandas. Então, note, o que que eu criei? Eu criei um data frame aqui em branco. Então, dentro do Pandas, eu chamei DF Pandas Data Frame e eu pus o nome das colunas. Então, quando ele faz isso, o que que ele fez para mim? Ele criou uma tabela para mim que não tem, só tem o nome das colunas, não tem nada lá dentro. Agora, o que que ele vai fazer na hora que ele entrar nesse while aqui, ó? Nesse while, quando ele entrar, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o volume, ele vai pegar o NRPS, ele vai pegar o NP e vai perguntar se quer continuar ou não. Aí depois o que que ele faz? Ele transforma em float. Daquela vez já foi tudo automático, que eu fiz na mão, por isso que não ficou automático. Aí ele calcula o D, calcula o DI, calcula a potência. Aí ele cria um dicionário em branco, eu chamei ele de row, porque row em inglês é linha. Então ele vai ser a linha do data frame. Aí o que que ele faz? Eu alimento ele com as mesmas variáveis do mesmo jeito. Tem aqui a chave e tem aqui o quê? O valor, já que é um dicionário, né? Aí o que que ele fez? Ele vai aqui ele vai definir o quê? Esse aqui ele está falando que como o K começou com zero, quer dizer que a primeira linha desse data frame vai ser esses valores do row. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai imprimir só para eu ver, aí ele vai acrescentar o K. Como eu digitei que eu não digitei não, ele vai continuar. Aí ele vai rodar de novo, ele vai pegar de novo os valores de D, de tudo, e vai fazer os cálculos tudo de novo. Aí o que que ele vai fazer? Ele já vai armazenar agora no K igual a 2, a 1, porque o K era zero, ele acrescentou nessa última linha. Então ele vai ficar fazendo isso até, eu vou fazer só 3 vezes para vocês verem. Tá? Então peguei aqui o volume de 600, peguei aqui o NRPS de 0,6, peguei aqui o NP de 1,2 e continuar? Sim. Aí ele fez esse cálculo. Aí eu peguei quem agora? O que eu quiser, 700, né? Peguei o NRPS de 0,6, peguei o NP de 1,3, o que eu tiver, e assim por diante. Continuar? Sim, último que eu vou fazer, tá? Aí eu peguei o volume de 400, peguei o NRPS, que são valores aleatórios, 0,6, 1,3. Continuar? Não. Então ele acabou. Aqui eu pedi para ele imprimir o DF, note que ele organizou tudo para mim. Agora, essa última linha aqui, ó, DF to Excel. Ele é um comando específico do Pandas, como eu carreguei o Pandas, ele já está em esse comando pronto. Então, se eu olhar aqui, ó, dentro dessa pastinha aqui, que está nas nuvens, ele vai ter aqui, eu salvei com o nome motor, então ele vai ter aqui esse arquivo com o nome motor. Eu posso vir aqui e fazer o quê? Fazer o download dele, tá? Então aí eu vou ter lá tudo que eu calculei, né? Se eu tiver que fazer um projeto, alguma coisa, tiver que calcular 1000 coisas,
ele vai calculando para mim o quê? De forma automática, tudo. Então, se eu baixei aqui, ó, só ir aqui, então eu vou ver aqui, ó, abro ele, eu vou ver que está tudo salvo. Se eu não tivesse fazendo nas nuvens, então está aqui, ele salvou exatamente o quê? O volume, o NRPS, o NP, o diâmetro, DI, a potência, e ele fez as contas para mim. Tá? Então, eu automatizei minhas tarefas. Se eu quiser fazer alguma coisa que eu tenho que fazer 200 contas, eu ponho aqui as contas que eu quero fazer lá dentro daquele while, e eu ponho o nome das colunas antes de fora lá, naqueles nomes lá, e aí o que que ele faz? Cada vez que ele roda, ele calcula para os dados que eu alimentei e ele vai imprimir os que eu alimentei e os outros que são fixos, se eu quiser, ou se eu quiser mudar a forma, ele vai imprimir tudo isso, tá? E aí, sim, aí o que que eu ponho? Eu ponho read onde eu tô. E aí eu poderia pôr um for, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, se eu quiser, vamos supor que eu li uma planilha. Vamos supor que eu quisesse pegar aqui, ó, só para ilustrar isso para você, para vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo. Então eu vou fechar aqui. Vamos supor que eu li essa planilha aqui essa planilha aqui, essa aqui, e por alguma razão eu esqueci de pôr o volume. Então eu quisesse calcular o volume. Então, eu tenho lá pronto, eu quero calcular o volume. Vamos supor que não tivesse volume. Então, eu vou chamar aqui, vou criar uma coluna nova aqui chamada volume new, tá? Que eu vou calcular ela. Depois que eu li essa planilha, o que que eu posso fazer? Eu li ela está armazenada na variável df, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, escrever assim, ó, df, quer ver? Eu posso escrever assim, ó, for, por exemplo, vi, de volume do elemento i, in, aí eu vou pôr df. Vou pôr aqui, ó, vou pôr values. Vou pegar só os valores. Eu vou imprimir o volume aqui, ó, print, veio. Vamos pegar o diâmetro, né, em vez do volume. Ele recuperou todos os diâmetros. Se eu quisesse acrescentar alguma coisa, se eu li alguma coisa automática e quiser usar, eu li ela, então nesse caso aqui ela já estava na memória, eu li essa planilha. Aí o que que eu fiz? Se eu quisesse, por exemplo, calcular o volume, vamos supor que eu não tivesse o volume aqui. Vamos pôr aqui que para cada valor que eu li, o volume é igual ao quê? É igual a NPπ vezes o quê? Tá ali a forma, DI ao cubo dividido por 4, certo? Calculei o volume. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou aqui, eu vou criar uma lista eu ponho um nome qualquer, vamos pôr Velos, pode ser qualquer nome, eu criei uma lista em branco. Aí o que que eu fiz? Cada vez que eu calculei o volume, eu vou pegar essa lista aí e vou adicionar o quê? O valor do volume nessa lista, tá? Aí, se eu rodar isso aqui, por exemplo, o que que ele fez? Ele calculou de forma automática todos os volumes, o quê? E armazenou numa lista que tem todos os volumes. Aí, cada vez que ele executar aqui, ele pega um diâmetro diferente, calcula um volume diferente. Aí, eu vou criar uma coluna. Então, aqui, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai ter feito o que eu pedi. Agora, o que que eu vou fazer? Eu quero colocar isso no meu data frame. Então, eu vou pegar aquele data frame. Eu vou criar uma coluna nova para ele, eu vou pôr um nome aqui, volume new, tá? E vou colocar o valor de quem? Daquela lista lá, velas. E depois vou pedir para mostrar o DF. Então, se eu fiz isso, executei, então aqui o DF, né? O DF. Note que apareceu uma coluna nova que tem o quê? Tem os valores que foram calculados, né? Se eu colocar aqui volume sobre 2, só para não ficar, tá errado, né? Mas para não ficar igualzinho, só para, vamos supor que eu quero saber, vamos supor que era um reator, eu vou ter que encher ele um terço com algo que custa tanto, eu quero calcular quanto que ou encher ele a metade com algo, eu quero calcular só o custo daquilo. Então, justificou ter uma coluna nova, porque aquela coluna vai ser o quê? Quanto que eu gastei da metade que eu enchi o reator, né? Então, vamos supor que esse aqui representa isso, por exemplo. Então, eu calculei aqui, vou calcular aqui, vou vir aqui, vou calcular e vou calcular. Então, é um cálculo bobo, mas se fosse outro cálculo qualquer,
né? Note que está a metade do outro. Se fosse outro cálculo qualquer, ele faria de forma automática. Eu não precisava ficar digitando. Se eu tenho alguma coisa na memória que pegou, né? Ele consegue fazer as contas com aquilo que pegou. E tem o comando que é o read Excel, tá? Então, ele consegue ler coisas do Excel. Se eu estou trabalhando nas nuvens, eu posso vir aqui, carregar para cá, né? E aí eu ponho lá o read e ele vai ler aquilo, tá? Esse caso aí você puxa só uma variável, puxa só o diâmetro. Sim. Se eu quisesse puxar mais de uma, como é que ia ficar? Se for... Se você quisesse puxar, em que sentido? Assim, pode depender de B. Uhum. Se eu quiser, aqui, ó, quando eu ponho aqui, eu tenho, quer ver aqui, ó? Vamos lá, voltar para mais embaixo. Oh, cadê? Sumiu. Ah, é aqui. Onde que eu tô, gente? Eu escrevi foi nesse, né? Tá. Aqui, ó. Se eu pôr o nome da coluna aqui, ó, eu ponho pontinho o nome dela. Se eu mudar esse nome, ele pega aquela. Outra coisa. Agora, se eu quisesse pegar, por exemplo, se eu quisesse pegar uma por uma, cada uma dessas colunas aqui, ó. Eu poderia também ter outras formas de chamar. Por exemplo, eu poderia pôr aqui, ó. Dentro do DF, eu quero pegar, por exemplo, a primeira coluna dele, que é essa aqui de volume, ó. Quero pegar essa primeira. Eu poderia pôr assim, ó. DF e lock, dois pontinhos, e eu vou colocar aqui, vamos ver se vai dar certo, 0. Significa que ele vai pegar todas as linhas e o quê? E a primeira coluna. Tá? Se eu colocar 0 e 1, ele vai pegar a primeira e a segunda. Tá? Se eu colocar isso dentro de um for, o que ele vai fazer? Ele vai pegando uma por uma, mudando. Eu ponho um for, eu ponho o i aqui, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, colocar isso aqui, ó, for i em range 3, porque tem 3, vamos supor que tem 3 colunas só. Mas, na verdade, tem mais, né? Mas vamos pôr 5, ele vai pegar 5 primeiras. Aí eu vou vir aqui, né? Vou pôr assim, ó, DF, lembrando que tem indentação, né? Aqui ele vai pôr iloc i. Se eu colocar assim, por exemplo, né? Aqui faltou 2 pontinhos aqui no final do range, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, vamos pôr um print, como tem mais de um, pôr um print aqui, ó, para cada vez que ele executar, ele vai imprimir. Mas se eu te pedisse para fazer um cálculo, ele usava no cálculo. É que eu só estou pedindo para mostrar, tá? Tá vendo? Então, primeiro ele pegou desse, depois pegou da segunda, depois da terceira, e assim por diante, tá? Então, ele tem a opção de você trabalhar com aquilo. Mas o que eu queria ensinar hoje para vocês é isso. Se eu posso pegar esse código que está pronto, que eu lá pus o link para vocês. Se você quer fazer um trabalho que não é de engenharia bioquímica, é de, sei lá, de termodinâmica, de cálculo de reator, você põe as informações aqui, ó, e o quê? E aí as fórmulas que você vai pôr aqui vai mudar, vai ser as fórmulas que você quer, e não aquela que eu pus aqui, né? Aí ele faz as contas. Se eu quisesse, por exemplo, ao invés de eu pôr isso aqui, ó, eu poderia pôr assim, eu quero calcular o diâmetro, mas eu não quero calcular aqui. Vamos supor que é uma equação grande. De repente, eu posso fazer isso aqui. Eu posso vir aqui, criar uma coluna, escrever assim, ó, def, que é de função, né? Diâmetro. E aí eu vou entrar as variáveis que entram, no caso é o volume. Ponho 2 pontos. Ele já copiou para mim automático. Aí ele retorna o D. Aí aqui dentro, ao invés de eu pôr. Eu ponho assim, aqui onde estava, ele apagou para mim aqui também? Não. Não, eu não disse. Eu defini lá em cima, eu queria pôr mais embaixo. Tá, mas vamos descer isso aqui. Pôr mais embaixo só para ficar mais organizado. Mais em cima. Ou... Tá, vamos deixar onde. Cadê? Aqui, definir diâmetro. Aí, para cima desse. Então, aqui, em vez daqui ter o diâmetro, né? Eu vou pôr D diâmetro de volume. Aí, então, agora ele vai puxar aquilo ali e vai calcular.
né? Se fosse uma coisa complexa, para não ficar muito grande, né, eu poderia colocar, né, dessa forma. Então, eu tenho opções que a gente não viu, tá? Hoje a gente está aprendendo a usar só como uma calculadora. Eu queria só acrescentar o quê? Esse negócio de colocar o while, né? E colocar, aí eu coloco um dicionário, que é eu coloco o nome que eu dei para aquela variável e abro chaves, fecho chaves, é um dicionário. Aí ele já vai esperar o quê? Eu vou ter que pôr um caractere, que é o nome da chave daquele lá, e o valor que ele tem. Aí, se eu fizer isso dentro de um loop, ele vai criar um dicionário com todas as variáveis. Aí eu mando ele acrescentar para quem? Para o data frame aquele elemento. Aí, como ele tem a chave, que é o nome da variável, ele já vai pôr naquela coluna cada uma dessa de forma automática. Aí, cada vez que eu rodar aquele while, o que que ele vai fazer? Ele vai adicionando uma linha a mais, porque tem aquele K lá, que ele começa com 0, e no final ele vira K mais 1. Aí eu consigo fazer. Se eu deixei de forma um while true, até eu digitar alguma coisa que é falsa, ele vai ficar rodando até eu ter alguma coisa falsa. Se eu coloquei dentro de uma estrutura de repetição de um for, ele já pode ler uma planilha lá na memória e o quê? E depois usar ela automática. A princípio, eu já digito todos que eu quero e ele faz de forma automática, tá? Então, ele pode fazer isso. E ele poderia salvar isso já no relatório, em Word, ou então em outro tipo ou mandar por um e-mail também. Poderia já salvar num Word, salvar no PDF e mandar num e-mail para alguém. Então, ele tem outras formas de automatizar, né? Então, tem colegas seus, por exemplo, que faz estágio na Cargill, que eles trabalham com essa parte de automação. Eles têm que pegar lá os dados, tudo e o quê? E organizar eles segundo a necessidade de determinados departamentos, né? Então, o Python é uma linguagem de propósito geral, né? E uma das coisas que ela faz bem é isso, automação de tarefas, né? Então, mas a gente quis aqui ensinar só na parte de engenharia, uma coisa que dá para fazer. Não acrescentamos nada de novo. A única coisa que a gente acrescentou é que você pode pegar as informações e você pode usar uma biblioteca chamada Pandas para salvar ela como uma planilha de Excel ou outro formato. Aí tem opções tem to Excel, to CVS, to Johnson. Aí ele vai salvando em outros formatos que são próprios para outras coisas, tá? Então era isso que eu queria aqui mostrar para vocês, né? Antes de voltar para a aula, mostrar uma maneira de vocês poderem usar, né, a favor de vocês essa programação, né? Vai chegar